Oi gente, tudo bem? Eu tô trazendo aqui mais uma vez o vídeo semestre por semestre. Tô trazendo aqui o segundo pra falar sobre, obviamente o segundo semestre que eu cursei no segundo semestre de 2019. Bem, no segundo semestre nós temos 6 matérias, o projeto integrador e também inglês, como eu disse que tem todos os semestres, então eu não vou ficar aqui falando sobre inglês, até porque eu eliminei essa matéria, então eu não sei exatamente o que o pessoal aprendeu. E nesse segundo semestre, primeiro nós vamos começar aqui com design novamente. O que a gente aprendeu em design no segundo semestre? A gente aprendeu UI, que é interface de usuário, e UX, que é a experiência do usuário. Então, por que o ícone da logo fica no canto superior esquerdo e toda vez que você clica ele te leva para home? Isso é interface de usuário e também a experiência do usuário, porque se o usuário clicar lá e não acontecer nada, já vai ter um usuário frustrado, né? Porque você tá acostumado, eu clico na logo, vai pra home. Ou sei lá, você mudar a logo de lugar pra um lugar totalmente aleatório. Enfim, essas coisas mudam bastante, porque o site geralmente vocês podem ver que é muito padronizado. É a logo ali, aí depois tem um menu no meio mais ou menos, fica ou pra cá pro lado esquerdo, pro lado direito, aí depende do jeito que você quer arrumar. E geralmente do lado direito ou no centro, nós temos a barra de pesquisa. Então todo esse tipo de coisa é basicamente padrão que você vai ter que utilizar em todo o site que você vai fazer, porque é assim que as pessoas estão acostumadas. Então basicamente é isso que a gente aprende sobre coisas que as pessoas estão acostumadas, vamos falar assim. A gente também aprende sobre avaliação heurística, que é saber avaliar nosso site, fazer testes de experiência com outras pessoas pra poder ver se tá condizente. Ah, a cor não tá legal, essa tipografia não gostei, essa logo aqui no lugar que ela tá não ficou bacana. Esse tipo de coisa que a gente vai aprender em práticas de design. O segundo é padrões de sítio para a internet 2, que é basicamente PPSI 2, que a gente já teve no primeiro semestre, que se você não viu o vídeo do primeiro semestre, ainda vai estar aqui. E no segundo semestre a gente vai aprender mais sobre semântica do HTML5. Então ele vai focar muito mais em semântica, vai falar não, porque vocês têm que utilizar esse negócio. E também vai poder utilizar algumas divs e tal, pra poder organizar mais, porque a gente vai aprender muito sobre responsividade. A semântica já teve muito presente no primeiro semestre, como eu contei pra vocês. E agora esse semestre é mais o foco de responsividade. Então ele vai falar sobre como o site tem que se mover pra cada tela, pra cada dispositivo, coisa que a gente não fez no primeiro semestre. Então a gente podia utilizar Pixel, dessa vez a gente não utiliza Pixel, a gente utiliza outro padrão de medição que geralmente é o WIN, que é sobre o padrão da tela. Então quanto da tela vai estar lá. Então, por exemplo, o texto ele é geralmente um texto normal, porque ele vai pegar o tamanho da tela, vai ver mais ou menos qual é o tamanho da fonte padrão e vai utilizar aquele padrão. Então, se você tá num desktop, por exemplo, a fonte padrão vai ser 14. Se você tá no celular, a fonte padrão vai ser 12, entendeu? Ele vai mudando esse tipo de coisa, não exatamente com pixels, só que com ele. É um pouquinho mais complexo de entender, então bem basicão aqui pra você. Ele vai falar um pouco sobre skeleton pra poder entender o conceito de colunas. As colunas que fazem total diferença na hora da responsividade, elas que facilitam e elas que basicamente fazem. Você coloca quantas colunas você quer, primeiro você coloca no pequeno, aí você fala quando você quer no médio, quando você quer no grande, porque é uma coisa que a gente aprende tanto em PPSI quanto em práticas de design, é mobile first, pra você fazer primeiro o mobile, seu site mobile, depois ir passando ele, porque antigamente era diferente, você fazia primeiro o desktop, passava pro tablet, passava pro mobile. Por que fazer o mobile first? Porque cerca de 80% da internet é acessada pelo celular hoje em dia, então quase ninguém vai pegar um desktop pra ver, então é muito melhor você se basear num celular, porque você vai estar vendo o celular e a tela é muito limitada, você tem que fazer muito com muito pouco, então por isso que a maioria das pessoas utilizam o mobile first e é o que a gente aprende. Depois o skeleton também, que é pra aprender esse conceito de colunas, pra poder fazer o mobile bonitinho, o médio e o grande. A gente vai aprender finalmente sobre o Bootstrap, que é uma das principais ferramentas de responsividade e de design que a gente vai encontrar no mercado. A maioria dos sites hoje em dia são feitos com Bootstrap. É só você inspecionar o elemento que você vai ver lá um linkzinho pro Bootstrap, porque ele é um framework muito completo do CSS, então ele vai ter muitas coisas pré-prontas que vão facilitar demais. E depois a gente tem estrutura de dados. Estrutura de dados eu não vou conseguir falar com tanta firmeza pra vocês, porque eu também eliminei essa matéria, que é basicamente o conceito básico de PHP. Então se você não souber PHP, é muito importante você prestar atenção nela, porque é uma das partes mais importantes, porque o site é montado com PHP. Toda a página que você vê, ele é montado com PHP. Você não vai conseguir ver ele inspecionando elementos só no código em si, porque o PHP monta exatamente certinho com HTML, conforme você vai colocando dentro dele. O que eu sei que você aprende no estrutura de dados é o primeiro conceito básico do PHP, como é que ele funciona, se você vai ter que declarar variável, se não vai ter que declarar, esse tipo de coisa. Spoiler, PHP não declara variável. Depois, os outros conceitos que a gente já aprendeu em algoritmos, que é estrutura de condição e estrutura de repetição, a gente também vai aprender, só que dessa vez no PHP, que é o if else, né? E depois a gente vai aprender, o repetição, while, for, do while switch, e as funções também, como é que mais ou menos funcionam as funções do PHP, como é que você faz uma função
programação, não muito adentro, mas básico pelo menos. E depois a interação do HTML com o PHP, que é basicamente para poder formar uma página HTML utilizando o PHP. E depois nós temos outra matéria chamada Redes Internet. O professor ele era muito, assim, muito apaixonado por redes, então ele passou muito conteúdo. Eu acho que ele passou até mais do que, assim, geralmente se passa no curso. Mas enfim, o que a gente aprendeu mesmo com ele foi noções básicas da rede, as camadas da rede, que eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não gosto muito de redes, então eu só aprendi mais, assim, pra conseguir passar a matéria, pra falar a verdade pra vocês. Não é uma coisa que eu sinto assim, nossa, adoro redes, nossa, eu vou aprender muito. Eu aprendo o que é necessário de redes, porque eu não tenho tanto interesse. Mas as apresentações de redes a camadas, são, se não me engano, 7 camadas em geral, e também tem outro conceito de redes que são mais camadas, se eu não me engano. Também aprendo sobre equipamento de rede, o repetidor, o switch, o modem, o roteador, esse tipo de coisa. Cada equipamento é diferente pra uma coisa diferente, e aí você tem os grandes servidores com diversos switches, esse tipo de coisa que a gente aprende também. Aprendemos protocolos de rede, TCP/IP, que é o que a web inteira funciona em cima, basicamente. A gente aprende sobre IP, o IPv6 e o IPv4, que é o mais utilizado, o IPv4. O DNS, que é o Domain Name System, que é basicamente essa mascarazinha, porque todo site ele é no IP. E aí tem o DNS para basicamente cobrir esse IP para uma coisa melhorzinha. Por exemplo, o Google. Você digita Google e vai pro Google. Só que se você digitar o IP do Google, também vai pro Google. Certo? Seria você meio que digitar o IP. Só que o DNS ele meio que cobre o IP e coloca uma camadinha em cima e fala, não, esse endereço que a pessoa colocar, http://www.google.br, vai para esse IP aqui, então ele basicamente vai ficar direcionando esse que o Domain Name System faz. Tanto é que quando dá erro de DNS, você tem que ir lá e trocar pelo DNS geralmente do Google, né, que é 888.8844, o DNS secundário, porque ele não tá encontrando o site nos domínios que ele tem salvo lá no servidor, então você vai ter que mudar o DNS pra poder achar o site que você tá procurando, porque o IP dele não tá lá com aquele nomezinho. Resumindo bem básico aqui pra vocês, e também como é que configura uma rede. Nossa, a gente aprendeu a fazer servidor, a configurar uma rede inteira com um programinha da Cisco Packet Tracer, e a gente aprendeu a configurar uma rede inteira, e era uma técnica que o professor batia bastante. Eu também não quero entrar muito em detalhes aqui, porque daí é muito mais complexo. Depois a gente aprendeu matemática discreta. A gente aprendeu tabela, verdade, que é muito importante para redes, principalmente, e também para parte da programação, porque você vai aprender sobre os conceitos e o senão condicional também. A gente também aprende muito sobre matrizes, que é um conceito muito importante para programação. E aí, por fim, a gente aprende sistemas lineares, basicamente. Assim, bem resumidamente, que a gente aprende matemática discreta. Também não vou entrar muito nos conceitos, porque daí é um vídeo muito longo. A outra matéria que nós temos é legislação aplicada à internet. A gente fala muito sobre conceitos, leis e legislação, o que é certo, o que é errado, digamos assim, moral, a ética. E uma coisa que o professor disse bastante foi sobre a lei da Carolina Dickman, que foi quando hackearam o computador dela e finalmente teve alguma legislação no Brasil, porque a nossa legislação era no que a gente seguia, sei lá, de 1980, se não me engano. Era, tipo, muito antes da internet ser o que ela é hoje. Tanto é que agora foi aprovado, agora em 2020, foi aprovado uma lei, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que provavelmente é o que vai estar aparecendo muito agora nas aulas de legislação. A gente não teve muita coisa falando sobre, mas mesmo que você já tenha passado essa parte da faculdade, ou enfim, vai entrar, ou tem interesse, ou tá trabalhando com web, nunca fez faculdade, enfim, qualquer coisa, se você tá nessa área, é muito importante que você procure mais sobre a LGPD, porque ela vai começar a entrar em vigor em breve, e ela muda bastante coisa que é importante para nós desenvolvedores estarmos atentos. E depois nós temos o PI, novamente, né, que é o Projeto Integrador, dessa vez o Projeto Integrador 2, que é basicamente fazer um site responsivo com HTMLzinho semântico, usando PHP para poder montar o site, e o Bootstrap. Dessa vez, os professores escolheram um tema de alguma forma de arte, então eu fiz sobre cinema, que é uma das minhas paixões. Eu falei com o meu grupo e a gente fez sobre cinema, eu também espero estar colocando alguns prints. Foi um site bem básico também, né, que é mais assim, pra passar no projeto, e também não podia ser uma coisa muito extensa porque a gente não tem muito tempo pra fazer. Eu gostei do resultado, achei que ficou bonitinho, achei que ficou legal. Mudaria um pouquinho, mudaria. Essa parte de trabalhar em grupo, que a gente teve que fazer nesse semestre, que é um pouco mais complexo, como é que você vai dividir um grupo pra poder fazer um site só. E cada um tinha que ter uma página específica, pelo menos. Então, vai ser um pouquinho complicado pra qualquer um que for fazer esse projeto. Mas basicamente é isso, né? Se vocês gostaram, como sempre, deixa um like, comenta também, comenta mais sugestões, mais ideias, porque eu tô sempre anotando. Quando eu terminar o terceiro semestre, no meio desse ano de 2020, eu vou estar fazendo o terceiro vídeo da série. Então se inscreve pra não perder. Eu vejo vocês na próxima. Não clica nos vídeos recomendados que vai aparecendo por aqui. Se vocês não viram, vai estar no card também o vídeo do primeiro semestre. Eu vou colocar na descrição, vai estar os recomendados, enfim, facinho de você achar. E é isso. Muito obrigada, eu vejo vocês na próxima e tchau.